Seja muito bem-vindo ao programa Além dos Fatos. Já estamos no ar para todo o Brasil e hoje vamos falar sobre um tema polêmico. As redes sociais, o que você tem falado nelas? Para isso temos a especialista em redes sociais, Lígia Pacheco, temos também o cantor Oséias Reis abrilhantando a nossa noite e ainda, como não poderia faltar, o pastor Gilson Brito está afiado hoje. Vai falar sobre a língua. O Além dos Fatos está no ar. É isso aí, o programa Além dos Fatos já está no ar e eu quero repetir aqui para você as nossas redes sociais. Vai conversando com a gente está aqui hoje ao vivo com as redes sociais em mãos e eu quero lembrar você que o Instagram é o @AlemDosFatosNT, assim como o Twitter também, @AlemDosFatosNT. O nosso Facebook você já sabe, já interage com a gente, Além dos Fatos, facebook.com/Além dos Fatos. E tem também o e-mail alemdosfatos@novotempo.com, por ali você também pode pedir o nosso guia de estudos, que já a gente vai estar mostrando para você, e também o blog novotempo.com/Além dos Fatos. Agora a gente vai ver o que foi notícia no Brasil e no mundo. 3 semanas após o acidente da Germanwings nos Alpes franceses, onde morreram os 150 passageiros a bordo, a cidade alemã se prepara para um serviço memorial programado para amanhã. A Alemanha terá toda a sua elite política presente na Catedral da Colônia, entre eles o presidente Joachim Gauck, o presidente do departamento e a chanceler Angela Merkel, o presidente da Câmara Alta e o presidente da Corte Constitucional. França e Espanha estarão representadas por seus respectivos ministros de transporte. Espera-se cerca de 1.400 familiares e amigos das vítimas na cerimônia religiosa que será dirigida pelo arcebispo da Colônia. Os principais institutos econômicos disseram que a economia alemã está mais forte que o esperado e o governo poderia alcançar um orçamento equilibrado, um ano antes do previsto em 2014. Estudos econômicos do governo alemão solicitou utilizar a posição financeira sólida para baixar os impostos. As previsões indicam que o país pode alcançar o orçamento de mais de 20 milhões este ano e no próximo. Um grupo de investigação, junto com a Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, provaram recentemente um robô controlado pelo cérebro na cidade de Yunnan, na China. O pequeno robô pode realizar movimentos flexíveis controlados diretamente pelo ser humano. O cérebro é ligado ao sistema. Num futuro próximo, os deficientes podem utilizar cadeira de rodas controlada pelo cérebro, o que dá mais prazer ao condutor saber que é possível se locomover sozinho. Eu já estou aqui com o nosso guia de estudos, Verdades para o Tempo do Fim. Você já sabe como pode ganhar esse guia de estudos aqui. É só entrar lá no nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Tem a fotinho da revista, clique em cima dela e faça o seu cadastro. Depois disso, você vai receber gratuitamente na sua casa, ok? novotempo.com/Além dos Fatos. Agora vamos falar sobre o tema de hoje, a língua, ou melhor, muitas vezes a internet tem sido mais afiada do que a língua. Vamos ver o que tem acontecido, o que essa ferramenta poderosa que nós temos em nossas mãos tem feito na vida de várias pessoas. Vamos ver. Eduardo de Jesus Ferreira tinha 10 anos quando um tiro na cabeça o interrompeu de crescer. O menino que sonhava ser bombeiro brincava inocentemente na escada de casa. Os gritos são de vizinhos da comunidade indignados com a injustiça. Logo após a notícia se espalhar nos maiores portais de notícia do país, comentários maldosos, cruéis e até falsos foram publicados na internet. Um deles postou uma foto falsa de um menino segurando uma arma na mão. Segundo o autor do comentário não identificado, o menino da foto seria Eduardo, que supostamente teria envolvimento com o tráfico.
Brincadeiras de mau gosto, mentirinhas de amigos ou até mesmo opiniões que você talvez não faria pessoalmente. Se houver alguém lesado, é crime, segundo este especialista. Você só muda a forma de transmissão. Você pode ir na rádio, você pode ir na televisão, você pode no telefone, você pode fazer um bilhete e distribuir pela cidade. Você só usa o instrumento que você utiliza é outro. Você vai usar o WhatsApp, você vai usar uma rede social, você vai usar um outro local. É só um instrumento que você usa. O crime continua sendo o mesmo. 2 personagens que preferimos não identificá-los sofreram ásperos comentários na internet. A pessoa começou a usar o Face de amigos ou geralmente pessoas que eu não conhecia e fake, no caso, se fazer de outra pessoa, que não fosse ela própria, para poder me atingir. E também acabou assim, também perseguindo outras pessoas a não conseguindo me afetar, começou também a perseguir pessoas ao meu redor, tipo família, amigos e etc. Tanto chegou ao ponto de que eu mudei de número de telefone, tive que mudar até de aparelho de telefone, mudei de emprego, me mudei para fazer 3 meses, ao qual também não sei onde eu moro, justamente para não me encontrar. Com isso, acabou me afetando psicologicamente, eu tive depressão, eu acabei tendo síndrome do pânico. Teve um mês no qual eu não saía de casa com medo de que acontecesse alguma coisa. Se eu fosse sair, era em grupo. Já este homem diz que o agressor virtual era um parente próximo. Quando eu li, primeiro eu fiquei chocado porque, querendo ou não, é uma pessoa da família, né? Até então, a gente tem uma certa consideração diferenciada do que uma pessoa não sendo da família, se pode dizer assim, né? Não é uma pessoa comum. Um desconhecido, né? Mais que um conhecido, alguém que você tenha menos contato, né? E essa pessoa alguma vez já tinha demonstrado ser ríspida com você dessa maneira, como ela foi pela internet, pessoalmente? De maneira alguma. Ela se mostrou ser outra pessoa ali na internet. Completamente. Aliás, uma coisa que eu tenho notado ultimamente é que as pessoas têm falado coisas, têm sido agressivas umas com as outras, às vezes até por assuntos fúteis e banais, de uma maneira que elas não agiram pessoalmente. Os crimes contra a honra são crimes de ação privada, ou seja, o titular da ação pública não é o Ministério Público, é a própria vítima. Então, ela tem que pedir a abertura do processo, do início de investigação na delegacia, e depois ela que tem que ingressar, através do seu advogado, com a ação na justiça. Senão, não há abertura de processo, porque o Ministério Público não é titular dessa ação. Agora, se for outros crimes, tipo crime de ameaça, basta a manifestação aqui na delegacia. Essa manifestação, e o Ministério Público tem a obrigação de denunciar e a Justiça de iniciar um processo. E a gente fez uma enquete diferente nesse programa, nessa edição. A gente fez uma enquete virtual. A gente não foi para as ruas fazer um Fala Povo. Vamos dar uma olhadinha o que as pessoas que estão nas nossas redes sociais, estão participando ali com a gente, o que eles falaram. Por favor, pode pôr aqui na tela para a gente. A Neiva Assunção disse o seguinte: dificilmente alguém que foi grosseiro teria coragem ou a capacidade de falar de forma franca pessoalmente fora da tela. Mas as maldosas se aproveitam para se esconderem por trás do monitor e serem estúpidas. A gente está aqui com a Lígia Pacheco, que é especialista em internet, vive o dia inteiro na internet. Lígia, temos um outro comentário aqui do Salatiel Alves. Ele diz o seguinte: humilhado ele nunca foi, mas já disseram coisas inverídicas. Diria que é o mau uso da internet. E tem um outro comentário ainda, que é do Ismael Rodrigo. Ele diz o seguinte: as pessoas se escondem por trás da tela, do PC ou do celular. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem conexão em tudo quanto é lugar. E expõe o que realmente são. Lígia, realmente, isso que eles disseram é verdade? As pessoas mudam o seu perfil, elas mostram ali quem elas são realmente?
Eu acho que, assim, na verdade, isso só se agravou um pouco mais com as redes sociais, né? Mas as pessoas já têm realmente essa maldade, né? Não são todas as pessoas, obviamente. A gente que é analista de rede social, a gente lida com as páginas, com os blogs, né? E as pessoas, elas deixam de pensar que aquilo ali pode ter uma consequência. Então, é o que aquele rapaz estava falando ali, né? Por as pessoas acharem que estão atrás da tela, aquilo não tem problema. Mas, na verdade, a gente viu ali, conforme a reportagem, que isso pode ser denunciado. E pessoas que a gente nem imagina, que muitas vezes não são grosseiras no dia a dia, mas ali elas se soltam. Tem alguma explicação para isso? Eu acho que assim, a gente poderia trazer uma explicação psicológica para isso, mas eu acho que é o fato da pessoa achar que na internet pode tudo. Então, eu acho que pelo fato de ter muita coisa errada, né, pela internet ser um campo muito aberto, pela questão do acesso, qualquer pessoa pode ter acesso, então, eu acho que eles pensam assim, tudo pode. Então, eu posso falar o que eu quiser, eu posso agredir quem eu quiser, eu não vou ser preso, eu posso falar qualquer coisa, né? E o que eu não tenho coragem de falar na sua cara e você me responder, ou alguém arrumar uma briga com alguém, de repente, na internet a pessoa pensa, não, eu posso fazer, porque ninguém vai me culpar por isso daí não vai dar em nada. Mas a gente sabe que hoje em dia não é bem assim mais, né? A gente tem agora, né, o Marco Civil, que foi aprovado, nós estamos aí nas vias de regulamentação. Estamos no processo Estamos num ainda, processo, mas isso vai chegar com mais força, vai ser mais fácil do que agora, igual ali o delegado estava explicando para a gente. Então, se você denunciar, por exemplo, vai ser muito mais fácil a pessoa conseguir te punir por um crime, porque isso é um crime também. O fato de eu te humilhar, ou de falar calúnias a seu respeito, ou te menosprezar pela sua cor, pela sua religião, por qualquer outra coisa, isso também vai ser considerado um crime, assim como você faria fora da internet. Tá certo. Você que está em casa, está participando, está conectado nas redes sociais, manda lá o seu e-mail, manda o seu Twitter, entre em contato com a gente, deixa sua opinião também. Agora, Lígia, você que lida o tempo inteiro com a internet aqui na Novo Tempo, trabalha aqui com a gente, você já deve ter visto muita gente escrevendo boatos, morte, inventando morte de alguém. Como que é isso, Lígia? Tem muito, né? Eu acho que assim, pelo fato de nós termos muitos apresentadores, nós temos pessoas que participam aqui, cantores, nós temos a gravadora. Então, a gente lida com muitos casos, assim, de pessoas que inventam histórias, ou que, de repente, poxa, a Ana Lima ficou doente, não participou do Além dos Fatos da semana que vem. Não, Ana Lima, aconteceu alguma coisa, olha, Ana Lima não está bem. A notícia já vira algo maior do que já é, né? Então, assim, as pessoas realmente têm esse tipo de comportamento e a gente tenta amenizar através de respostas claras, objetivas, tentando, mas sempre tem aquela pessoa que é maldosa mesmo, e nesse caso a gente não, você não deve colocar mais lenha na fogueira, sabe? Quando a pessoa ela já é mal intencionada, você tenta dar uma resposta tranquila, branda, objetiva, e a pessoa continua ali polemizando. Esse tipo de pessoa, normalmente, a gente tem que ocultar ali, né, os comentários, porque realmente é a pessoa que está ali exatamente para isso, ela não está interessada em saber o que você tem a dizer. Se está bem ou está mal. Se está bem, se está mal, se é verdade, se não é. Ela está ali só para colocar a lenha na fogueira. Então, nesse caso, esse tipo de pessoa, realmente, a gente não entra na discussão, porque senão alimenta ainda mais. Olha, Novo Tempo me respondeu e tal, e agora estou aqui discutindo com eles. Esse não é o nosso perfil. Daqui a pouco o pastor Gilson Brito vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas, Lígia, a gente já viu a gente viu até no começo da matéria a morte daquele menino que morreu inocentemente, 10 anos, e muita gente xingando ele de verme da sociedade, filho do tráfico, e sem saber quem era o garoto. Até postaram uma foto dele ali, como a gente viu, enfim. E já no ano passado, uma mulher foi morta porque divulgaram uma foto em que ela parecia com uma criminosa. E ela foi linchada pela sociedade ali, pela comunidade onde ela vivia. Esse tipo de crime, ele traz sérios prejuízos, não é verdade? E é muito comum, viu, Ana? Tanto essa questão do pré-julgamento com relação, né, às pessoas na internet e tudo mais, mas também tem o problema, um outro problema que também é o bullying. Muitas pessoas se suicidam, muitas pessoas por terem fotos, por terem outros tipos de comportamentos vazados, elas também têm esse tipo de reação. A pessoa não sabe lidar com isso, ela se mata, ela muda de cidade, tem que sair da cidade, igual o rapaz falou, mudei de cidade, mudei de emprego, mudei meu telefone. Então, assim, é um comportamento realmente que a sociedade, ela precisa começar a aprender a viver
o real e o virtual como realmente são a mesma coisa. Então, eu acho que quando começar assim, a gente a ter mais casos como esse sendo realmente punidos, ou, né, as pessoas sendo responsabilizadas, as coisas vão começar a melhorar mais. Agora, Lígia, tem algo muito sério que a gente, só para finalizar, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente coloca na internet, com o que a gente posta, não é verdade? Porque a gente está ali como uma vitrine, né? Isso, essa semana eu vi até no Facebook um vídeo de um rapaz que foi preso, um sequestrador, contando como ele planejou o crime. E era ele narrando como que ele planejou o crime, vendo o Facebook dos pais da criança que ele sequestrou. Então, assim, é importante tomar cuidado com as informações. Não coloque onde você está indo, se você está sozinho em casa, telefone, e-mail pessoal. Cuide dessas coisas, reserve para os seus amigos, para a sua família, porque realmente nós não estamos a salvo. As pessoas pensam, eu tenho minha senha, mas isso hoje em dia realmente já não é mais garantia de nada. Segurança, né? Tá certo, Lígia, muito obrigada pela sua participação. Te chamaremos de novo para participar aqui do Além dos Fatos. Agora, a música fica por conta de Oséias Reis. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar e eterno só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos
isso aí, Oséias Reis já volta aqui para cantar com a gente, mas quem está ao meu lado? Muito boa noite, pastor Gilson Brito. Boa noite, amiga. Já veio armado, né, Bom pastor? estarmos juntos de novo. Eu diria de abraços, armado Muitos de abraços. É tanta isso mesmo? gente, né, pra gente abraçar. Nosso produtor está falando que a gente tem pouco tempo para isso, mas, pastor, manda bala. Vamos Vai lá. nos seus abraços. Abraços para a igreja da Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, Rio de Janeiro. É isso aí. Abraços para Antônio Carlos e Edna, de Petrolina, Pernambuco. E também fortes abraços para o pessoal de Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Itaubina, Nuque, Mantena, Aimorés, enfim, todas as cidades do leste de Minas Gerais, onde eu tive o privilégio de trabalhar e viver nos últimos 6 anos. Todo mundo sinta-se abraçado pelo pastor Gilson Brito. Também tem os meus abraços especiais aqui em nome do Stout, o nosso diretor da TV. Ele diz o seguinte, manda um abraço para mim, para Dona Eli de Palmas, Paraná, a Dona Vicentina também do Paraná e a Igreja de Água Santa, Rio de Janeiro. Tenho abraços aqui também nas redes sociais que a gente colocou aqui para vocês. O Abraão Lima Melo manda abraços para os meus amigos adventistas da cidade de São Félix do Xingu, Pará. O Richard também disse, eu mando abraço para os meus pais, Pedro e Ritinha, para o meu irmão Richard e para o meu amigo Murilo Bernardo, é isso mesmo. Um abraço também especial ao pessoal de Mogi, minha avó Tereza, a irmã Nicole, a minha irmã Nicole, a minha mãe Nena e o meu tio Vinícius, que estão nos assistindo. Para vocês, um abraço especial aí. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem um pastor falando sobre a língua. É isso mesmo, pastor? Isso aí. Vamos ver o que o pastor tem a nos falar hoje. Eu tenho certeza que a palavra é poderosa. A gente volta já já. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus estamos aqui de novo, né? Olha nós aqui outra vez. Graças a Deus por essa oportunidade de, através da Novo Tempo, nós estarmos juntos e podermos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Deus seja louvado por todas as suas bênçãos. Eu tenho certeza que você tem razões para agradecer a Deus, ao Senhor, assim como eu também tenho. E uma razão especial que eu tenho realmente para agradecer é pelo privilégio que Ele tem me dado de lhe comunicar sempre a sua santa palavra. Eu estava agora há pouco pensando aqui de um beijinho que eu esqueci de mandar para uma pessoa muito especial, a minha maninha, a minha irmã, a Neuma, que está aniversariando hoje. Beijinho para você, Neuma, que o Senhor continue abençoando sua vida e que estas bênçãos de Deus elas sejam extensivas a todos os nossos familiares aí e a todos os nossos amigos e a todo o povo da nossa cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Cidade linda, cidade próspera. Eu tenho a alegria de ser conquistense. E eu também sou baiano da Gema. E sou nordestino com muita honra. E sou brasileiro de coração. Como eu amo a minha terra. Como eu amo a nossa terra. Sabe que melhor do que a nossa terra? Só a nova terra. Onde um dia, pela graça de Deus, todos os que amam o Senhor Jesus e andam nos seus caminhos, nós estaremos. Eu sei que tem gente que imagina que isso é uma ilusão, uma fantasia, uma utopia, mas não é assim não. Isso é para valer. Foi o Senhor quem prometeu que um dia Ele vai reunir todos os seus filhinhos. E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. O Senhor não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Um dia, pelo poder de Deus, todos nós estaremos juntos no lar eterno, para nunca mais nos separarmos. Oh, glória! Deus seja louvado. Creia nisso, continue andando nos caminhos do Senhor, não duvide. E um dia assim será, porque isso é palavra do Senhor. A Ana Lima levantou um assunto interessante, né? Um assunto assim que faz a gente pensar bastante. Essa questão da língua, do que a gente diz, do que a gente fala. E muitas vezes a gente fala tanta besteira, não é? Muitas vezes a gente fala o que não devia falar e a gente se mete aí numas fofocas. Quem é que não erra nisso? Eu estou me lembrando das palavras de Tiago, lá na sua carta, no capítulo 3, ele diz assim, que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas o homem que não tropeça no falar, o homem que não erra nesse sentido, é um homem perfeito, diz Tiago. É um homem maduro. Se ele consegue controlar sua fala, sua língua, então ele consegue controlar tudo mais.
porque realmente esse assunto é um desafio, não é? Uma vez eu estava num sepultamento de uma senhora, e eu vou contar isso aqui só para relaxar rapidinho. Eu estava lá nesse sepultamento dessa senhora, e eu me lembro que num determinado momento eu estava próximo ao caixão ali, olhando e pensando um pouco na vida. De repente, alguém da igreja chegou assim próximo a mim, um senhor que era meu amigo, e ele fez uma brincadeira e disse assim: pastor, para o serviço hoje aqui ficar bem feito, nós teríamos que ter 2 caixões. E eu realmente estava assim meio displicente na hora, nem percebi que era uma brincadeira, e eu disse assim para ele: por quê? Ele disse assim: pastor, porque tinha que ser um para ela e outro para a língua dela. Uau, olha só que coisa. De fato, aquela senhora tinha algum problema nessa direção, não é? Ela falava mais do que devia. Mas eu achei a brincadeira assim muito inoportuna, afinal de contas ali no velório, né? Ninguém fala mal do morto ali, ainda mais na hora que está velando o corpo, não é? E eu achei realmente a brincadeira assim meio inoportuna e me subiu assim um fogo na hora e eu dei uma resposta rápida para ele. E, geralmente eu sou meio ruim nesse negócio de resposta rápida, eu demoro pensando e aí passa a oportunidade. Mas nesse dia a resposta veio na hora. Ele disse: pastor, 2 caixões, um para ela, outro para a língua dela. E eu disse assim: ô irmão, então melhor seriam 3 caixões. Um para ela, outro para a língua dela e outro para a sua língua. Eu disse exatamente assim para ele. Bom, ele era meu amigo. Ele não se importou, não ficou chateado e também não parou de falar da vida alheia. Esse é um problema sério, né? Geralmente a gente fala das mulheres fofoqueiras, mas tem muitos homens fofoqueiros também. Para ser fofoqueiro ou fofoqueira não depende de ser homem ou ser mulher. A questão é que, às vezes, a gente fica tão inconsequente, tão leviano no falar, que a gente se vicia nisso e nem percebe que está cometendo uma atitude totalmente equivocada. Mas está bem, chega de palavras e vamos à palavra de Deus. Mas como a gente sempre faz aqui na TV Novo Tempo, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, que tu me ilumines, e a todos que participam comigo dessa prece e dessa reflexão bíblica, para que nós entendamos o assunto no qual vamos refletir e que nós coloquemos em prática os conselhos da tua palavra. Em nome de Jesus te peço, Senhor. Amém. O texto bíblico está no Evangelho escrito por Mateus. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7. Em realidade, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus registram o Sermão do Monte, o mais famoso discurso de Jesus. E eu estou com minha Bíblia aberta em Mateus 7, vou ler os versos de 1 a 5. Está escrito assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, Jesus não está se referindo a julgamento de atos, se os atos de alguém estão certos ou errados. Aqui Jesus se refere ao julgamento de intenções. E nós, seres humanos, não podemos julgar intenções, até porque a gente vê atos, a gente ouve palavras, mas a gente não conhece motivações, a gente não conhece intenções. Só Deus pode julgar as intenções, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei se você se lembra quando, e se você é estudioso da Bíblia, provavelmente conhece essa história, quando o profeta Samuel foi mandado por Deus à casa de Jessé, a fim de escolher um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que Samuel chegou à casa de Jessé sem ainda saber qual era o escolhido de Deus. E ele olhou todos os filhos de Jessé, e quando viu Eliabe, que era alto e bonito, Samuel pensou assim: certamente esse é o homem que o Senhor escolheu. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor disse assim para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração.
E é exatamente assim. O homem vê o exterior, Deus vê, porém, o coração. O Senhor vê além dos atos, Ele ouve além das palavras. O Senhor conhece os motivos, as intenções, tudo que está em nosso interior. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, está escrito que a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O Senhor sabe todas as coisas. Por isso o Senhor diz que nós não devemos julgar as intenções de ninguém. E olha só no verso 2, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, se você agir com injustiça por estar fazendo julgamento precipitado, você vai acabar recebendo injustiça também. Injustiça leva à injustiça. E veja no verso 3, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Argueiro, em realidade, é uma farpazinha de madeira seca ou de palha, uma partícula minúscula, que, é claro, se cai no olho, irrita, incomoda. E a trave é um pedaço de madeira, uma tábua, que geralmente era usada para construção. Jesus diz, olha, você, e referindo-se aqui, é claro, a pessoa que tende a julgar as outras, a pessoa que tem um espírito crítico. O Senhor diz, olha, por que você está reparando na farpazinha no olho do outro? E você não percebe que tem uma tábua no seu. A pessoa que tem mania de estar sempre olhando o defeito do outro, por menor que seja, e apontar. E aí Jesus diz, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Parece que até esse crítico aqui é uma pessoa bem intencionada. Olha que educadamente ela diz, deixa-me tirar a farpa do teu olho. Ela é educada e está até bem intencionada, quer ajudar, nada disso. Jesus aqui no verso 5 diz que essa pessoa é um hipócrita. Quando ela educadamente diz, olha, eu quero ajudar, em realidade não quer ajudar coisa nenhuma. Ele salienta o defeito do outro para esconder seu próprio defeito. Eu não sei se você já percebeu que a crítica faz com que nós nos sintamos, quando a gente critica alguém, a crítica faz com que nós tenhamos assim uma falsa sensação de superioridade. Quando você critica alguém, você está dizendo assim, eu vejo o que você não vê, eu sei o que você não sabe, eu não faço o que você faz de errado. Quando nós criticamos alguém, nós estamos nos comparando com essa pessoa e nós, é claro, nos imaginamos melhores do que ela. A crítica traz para a gente uma falsa sensação de superioridade. Isso é uma tolice. E agora veja no verso 5, Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando nós olhamos os defeitos dos outros e esquecemos dos nossos próprios defeitos, nós não estamos habilitados, sob hipótese alguma, a ajudar alguém que tem algum problema, que tem algum defeito de caráter. Nós só estamos habilitados a ajudar alguém quando nós nos confrontamos com os nossos próprios erros e procuramos, pela graça de Deus, abandoná-los e vencê-los. Aí nós estamos habilitados para ajudar alguém, até porque aí os nossos motivos serão motivos corretos. Eu quero ir com você agora para São Mateus capítulo 12. Em seguida a gente volta ao Sermão do Monte. Mateus 12, verso 34, a segunda parte do verso, Jesus diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Você já notou que existem pessoas que parece que elas só veem o mal nos outros e por isso falam mal dos outros? Aquele tipo de gente que só vê o mal nos outros. Talvez o mal realmente esteja nos outros, mas com certeza o mal está nela. Nesse que vê, nesse que fala. Por outro lado, você já viu aquele tipo de gente que parece que só vê o bem nos outros e só fala bem dos outros também? Pode ser que o bem nem esteja nos outros, mas com certeza está nessa própria pessoa. A gente chega até a dizer, olha, como é inocente, como é ingênuo, só vê o bem nos outros, só fala bem dos outros. A grande verdade é que nós vemos nos outros aquilo que nós temos em nós mesmos. Por isso que Jesus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E agora, versos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo.
Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus disse, olha, de toda palavra frívola. Palavra frívola quer dizer uma palavra inútil, sem valor, improdutiva. E nesse contexto aqui em especial, o sentido é mais forte ainda. Se você analisar o contexto aqui de Mateus capítulo 12, Jesus está discutindo com os fariseus. Eles eram líderes espirituais que morriam de inveja de Jesus. Olha que coisa estranha, mas é verdade. Eles tinham inveja de Cristo. E eles faziam de tudo para desmerecer o trabalho de Jesus, o ministério de Cristo. Chegaram ao ponto de dizer que quando Jesus expulsava demônio de alguém, fazia isso pelo próprio poder do demônio. Olha que absurdo. Nesse contexto é que Jesus diz que toda palavra frívola, nesse sentido é a palavra maldosa, a palavra capciosa, perniciosa. Toda palavra frívola, disse Jesus, que os homens proferirem, terão que dar conta no dia do juízo. Cada um de nós é responsável pelo que diz, pelo que fala. Eu acho até que nós podemos contextualizar aqui em relação à nossa realidade e dizer que nós não daremos conta apenas da palavra que proferimos, mas nós daremos contas também pelas palavras que nós digitamos, pelas palavras que nós postamos, pelas palavras que nós divulgamos nas redes sociais. Cada um é responsável pelo que diz, pelo que digita, pelo que divulga. E Jesus diz que no dia do juízo, então nós iremos dar conta de todas essas nossas palavras. Porque cada um de nós é responsável pelo que faz com a liberdade, com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Isso é um assunto muito sério, né? Na verdade, o problema não está em nossa língua e nem nos nossos dedos. O problema está em nossa mente, em nosso coração. Exatamente isso que Jesus diz. Mas voltando agora ao Sermão do Monte. Se você está acompanhando na Bíblia, agora Mateus capítulo 5. O capítulo 5 começa com as chamadas bem-aventuranças. São promessas lindas do Senhor. A palavra bem-aventurado significa feliz. Então, olha só o que o Senhor diz. Eu vou escolher aqui duas bem-aventuranças. Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Significa dizer que todo o bem que nós fazemos a alguém, volta para nós mesmos. Se você age com misericórdia com alguém, Jesus diz, você então vai receber misericórdia. Mas olha, amigo, amiga, o inverso também é verdadeiro. Lá na carta de Tiago, capítulo 2, verso 13, está escrito assim, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Se os misericordiosos receberão misericórdia, por outro lado, aqueles que não usaram de misericórdia também não receberão misericórdia no juízo. Isso é muito sério, hein? E agora, verso 9, Mateus 5, verso 9, olha que lindo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores. Quem é o pacificador? O pacificador é aquele que promove a paz. Pacificador é todo aquele que promove o reencontro de pessoas que por alguma razão da vida em algum momento se desencontraram. O pacificador é aquele que aproxima os que se distanciaram. O pacificador é aquele que une os que se separaram. E Jesus diz que essas pessoas que fazem essa linda obra serão chamadas de filhos de Deus. E por que será que eles são chamados filhos de Deus? Simplesmente porque os pacificadores refletem o caráter do Pai. Não é obra de Deus reconciliar o homem consigo? Em nossas rebeldias, fugindo de Deus, o Senhor nos busca, nos procura, nos atrai de volta para si. O Senhor é o maior pacificador de todos. Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro. E quando o Senhor nos reconcilia consigo, Ele ainda nos abençoa e o seu amor em nós transborda. E assim, reconciliados com Deus, também nos reconciliamos com os nossos semelhantes. O grande pacificador é o Senhor. E quando você age como um pacificador, você está refletindo o caráter do Pai. Por isso que você é chamado de filho de Deus. Mas eu preciso dizer para você também, que aqueles que agem de forma contrária a isso,
Aqueles que, em vez de pacificadores, eles são, na verdade, pessoas que promovem contendas, promovem separações, numa linguagem assim mais popular, os encrenqueiros, os confusentos. Se os pacificadores são filhos de Deus, os encrenqueiros são filhos de quem? Infelizmente, os encrenqueiros são filhos do inimigo de Deus, eles são filhos do diabo. Porque toda vez que com suas encrencas, com suas fofocas, eles prejudicam alguém, prejudicam relacionamentos, eles estão, infelizmente, refletindo o próprio caráter daquele que é o pai da mentira, daquele que é o acusador. Isso é muito sério, não é? E a gente precisa pensar com muito cuidado nisso. Provérbios 16, verso 28, está escrito assim: o difamador separa os maiores amigos. Que obra terrível essa, né? O difamador separa os maiores amigos. E lá em Levítico 19, verso 16, está escrito: não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo. Mexeriqueiro é o fofoqueiro. Mexeriqueiro é aquele que é leviano nas suas palavras, que é inconsequente nas suas palavras e, consequentemente, traz tantos problemas. Uma vez um pastor foi pregar na minha igreja, colega de ministério, e ele fez um sermão. Eu tenho a impressão que o assunto dele era gratidão, mas lá no meio do sermão ele desviou um pouco o assunto e entrou nessa questão muitas vezes quando nós falamos assim de forma inconsequente. E ele contou uma experiência. Ele disse: olha, gente, quando cheguei na igreja onde trabalho atualmente, uma igreja de mais ou menos umas 200 pessoas, ele disse: logo nos primeiros meses eu percebi que pelo menos uns 10 membros da igreja eram muito, assim, erravam muito nesse aspecto, faziam muita fofoca, sendo bem claro. E ele disse: olha, eu fiquei incomodado com aquilo e fui trabalhando com um, com o outro e tentando fazer assim esse trabalho pessoal da melhor maneira, até que um dia eu pensei, eu vou fazer um sermão sobre esse assunto. E eu estudou, orou, preparou, e aí foi lá diante da sua igreja para pregar. E ele disse: olha, dentre aqueles que eu percebi que tinham mais dificuldade nesse sentido, tinha uma senhora, que era assim o pivô, era tipo num time de vôlei, né? O levantador. Ela levantava o assunto para que os outros pudessem espalhar. E ele orou bastante, pediu a Deus ajuda para que essa mensagem possa alcançar todas as pessoas, inclusive essa senhora, que é a que mais precisa. E ele foi lá, chegou à igreja, iniciou o seu sermão, percebeu que inclusive a senhora estava no auditório, e ele pensou: tá bem, hoje é o dia, o Senhor precisa me usar. Pregou com entusiasmo, falou tudo o que tinha que falar, e ele observava a reação da senhora e percebia que ela estava ali tranquila, como sempre, observando o sermão. Terminou, ele foi cumprimentar os irmãos à porta da igreja, como geralmente a gente faz. E ele ficou na expectativa, cumprimentava um e outro, de repente, assim, de cantinho de olho, ele percebeu que ela estava se aproximando, ele foi ficando tenso. E ele foi pensando: meu pai, o que essa senhora vai me dizer? Será que ela está aborrecida? Será que está chateada? De repente, quando ela chegou e ele a cumprimentou, ela sorriu e disse assim: pastor, muito obrigada pela mensagem. Ele disse: olha, irmã, foi um prazer. E ela disse assim ainda: pastor, mensagem muito oportuna. Ele disse: que bom, irmã. Ela ia saindo, quando voltou um pouquinho, se aproximou do ouvido dele e disse assim: pena, pastor, que quem precisava ouvir não veio hoje. Imagine só que situação. E o meu colega disse: olha, irmãos, eu fiquei frustrado naquela hora. Que pena que a gente consegue enxergar o problema do outro, mas nós não vemos nosso próprio problema. Eu quero lhe deixar mais 2 conselhos aqui, bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Primeiro conselho: quando você tiver que ouvir alguma coisa, algum relatório em relação a alguma pessoa, e se for um relatório negativo, de preferência não ouvir, mas se tiver que ouvir, conselho é: não acredite de imediato. Procure filtrar o que você está ouvindo. Muitas vezes o comentário pode ser fruto de inveja, pode ser exagerado, os fatos apresentados podem estar distorcidos, pode haver uma precipitação nesse comentário, além da possibilidade de que seja um equívoco. Outro ponto que eu lhe diria: agora, quando você tiver que falar algo a respeito de alguém, 3 ideias. Primeiro,
Você deve pensar assim, nós devemos pensar assim: o que vou falar realmente é verdade? É verdade o que eu vou dizer? Êxodo 20, verso 16, escrito pelo próprio dedo de Deus, faz parte dos 10 mandamentos. O Senhor diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, sempre que for falar algo a respeito de alguém, a gente deve pensar assim: o que vou dizer é verdade? Segundo conselho, quando você for falar algo a respeito de alguém, pense assim: o que eu vou dizer será realmente produtivo? Será útil? Será que essa minha palavra terá algum valor para quem vai ouvir? Esse é um ponto importante para a gente refletir. Paulo diz, Efésios 4, 29, que nós devemos falar unicamente o que é bom para edificação. E terceiro ponto, quando for falar algo a respeito de alguém, pensar assim: eu tenho como dizer isso de uma forma amorosa? E aí vem Provérbios 25, verso 11, tão conhecido: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra que é dita na hora certa e do jeito certo. Outro dia, eu estava lendo o livro Desejado de Todas as Nações, livro extraordinário. E a autora, Ellen White, quando fala a respeito de Jesus entrando no templo com um chicote na mão e expulsando dali os cambistas, as pessoas que vendiam no templo, Ellen White diz que Jesus estava com seu rosto iluminado. E mais, ela diz que quando Jesus proferiu palavras duras aos escribas e fariseus e os chamou de hipócritas, Jesus proferiu aquelas palavras com lágrimas na voz. Então, o recado é simples: quando você for falar a respeito de alguém, especialmente se é algum assunto negativo, ou quando você for falar com a própria pessoa e se sua fala tem um caráter de advertência, de repreensão, às vezes isso é necessário, então você e eu devemos primeiro passar diante do espelho. E nós devemos olhar se o nosso rosto está iluminado. Se o rosto está iluminado, significa que os motivos são puros. E aí a gente vai em frente. E nós falamos com a pessoa, mas nós falamos com lágrimas na voz. Sempre tem uma forma amorosa de se falar às pessoas. Nós vamos ter a alegria de mais uma vez ouvir o pastor Oséias cantando. E eu quero convidar você para nesse momento refletir bastante nessa música. Porque você e eu, nós todos erramos. Mas o Senhor é misericordioso e compassivo. E Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos perdoa, Ele nos abraça e nos dá uma segunda oportunidade. Ouça com atenção. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra
sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, te entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Que lindo, Deus seja louvado. Esse é o segredo para nós vencermos. Esse é o segredo para nós agirmos com sabedoria. Nossa ligação com o nosso Senhor. Aí está a chave para nós termos uma vida sábia, uma vida sensata, para nós sermos uma bênção para os nossos semelhantes. O segredo todo é esse: Jesus vivendo em nós, nós estando ligados ao nosso Senhor. Eu tenho aprendido que a sabedoria, na maioria das vezes, não está no falar, e sim no ouvir. Claro que às vezes é preciso falar, mas na maioria das vezes a sabedoria está em ouvir. Quem ouve mais, aprende mais e erra menos. Quem fala mais, erra mais e aprende menos. Se eu posso lhe dar mais um conselho, eu lhe diria: fale pouco de si mesmo. Fale muito de Deus e nada dos outros. Mas se não resistir e tiver que falar dos outros, fale bem. Por que nós temos que falar mal das pessoas? Pela graça de Deus, você e eu podemos vencer esse mau hábito que nos identifica não com o nosso Senhor, e sim com o inimigo de Deus. Repito, fale pouco de si mesmo, fale muito de Deus, nada dos outros, mas se tiver que falar dos outros, fale bem. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa sabedoria. Pai querido, ó Deus, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que todos em algum momento já erramos nesse sentido, por falarmos o que não devíamos. Nessa hora nós pedimos o Teu perdão, Senhor,
E pedimos por Tua graça que através do Espírito Santo Tu nos ajudes, a fim de que tenhamos a sabedoria de controlarmos nossas palavras. E quando falarmos a respeito de alguém, falarmos sempre bem. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. A Bíblia diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que Deus continue abençoando sua vida. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.